dos controladores de voo em São Paulo. Os objetos não identificados chegaram a seguir aviões F-5 da Cruz. Um avião Xingu que levava o presidente da Petrobras, Osiris Silva, do Rio para São José dos Campos, também fez o registro. O piloto se comunicou com a base de São José, que confirmou os movimentos dos objetos não identificados. Movimentos não identificados. Esta é a definição do SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, sobre o ocorrido na noite de anteontem durante 3 horas nos céus de São José dos Campos e Goiás. Foram acionados 3 F-5 e 3 Mirages para a interceptação desses objetos definidos como luzes, branca, verde e vermelha. Esses movimentos registrados pelos radares das bases de São José dos Campos e Anápolis preocupam a aeronáutica. Eles têm que ser reconhecidos porque ocuparam o espaço aéreo brasileiro. As velocidades desses objetos variaram de 250 a 1.500 km por hora. Nós estamos ainda, para ter uma explicação mais objetiva, analisando os fatos que ocorreram na noite do dia 19, quando uma aeronave privada, tendo avistado algumas luzes durante a sua aproximação para pouso, e posteriormente, sendo confirmado pelo operador da torre de São José dos Campos, o sistema de defesa aérea, através do Centro de Operações Militares, controlou as aeronaves acionadas pelo Centro de Operações de Defesa Aérea, e um dos pilotos, na área de São José dos Campos, obtendo um contato radar pelo seu equipamento de bordo, posteriormente, um contato visual de luzes, tentou acompanhar o movimento dessas luzes, as quais se dirigiram em direção ao mar. Conseguiu acompanhá-la durante aproximadamente 200 milhas, quando foi perdido então o contato visual. Simultaneamente tivemos contatos radar pelos radares de Sistema de Defesa Aérea e pelo radar de controle de área da Base Aérea de Santa Cruz, o que ocasionou o acionamento de aeronaves F-103 da Base Aérea de Anápolis para efetuar um reconhecimento desses movimentos não identificados pelo Sistema de Defesa Aérea. E a aeronáutica definiria como objetos não identificados? Não temos condições técnico-operacionais de afirmar que são objetos não identificados. Simplesmente pelos meios técnicos e pelo acompanhamento das aeronaves de combate de interceptação da Força Aérea, partimos do princípio que são movimentos aéreos não identificados. Major, foi constatado comprimento e trajetória desses objetos? Não foi constatado nenhum tipo, forma desses contatos efetuados. Porém, sua forma não foi possível ser determinada em virtude de ter sido realizado durante o período noturno. E o ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, garante que não há explicações técnicas para o ocorrido. O senhor acredita em seres extraterrenos com entendimento capaz de fazer isso? Não, essa pergunta não se trata de acreditar ou não. Nós só podemos dar informações técnicas, né? As suposições são várias. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos uma explicação. Agora, nós vamos obter os relatórios do DACTA, não tem objetivo nenhum de esconder nada da imprensa. Não... E sua posição seria o quê? Você disse que tecnicamente não tem condições. Qual é a sua posição? Não, aí suposição você estaria especulando com uma hipótese. Seria muito difícil para nós. Objeto pode ser, digamos, um problema de guerra eletrônica. Pode ser. Eles poderiam estar espionando lá. Problema de guerra eletrônica? Há uma possibilidade. Quer dizer, isso é uma hipótese. Nós não temos... Como seria guerra eletrônica? É uma interferência em radar. Mas isso daí é uma hipótese muito... guerra eletrônica, que eu digo, é uma coisa muito... uma suposição, digamos assim. Mas não é o caso aqui no Brasil. Agora, há muitas interferências, às vezes, no radar. O radar, realmente, ele detecta objetos metálicos ou superfícies sólidas ou massas como nuvens pesadas. Ele reflete. São as 3 hipóteses. Nas circunstâncias que ocorreu o fenômeno, não havia, o céu estava totalmente limpo.
O relatório dos pilotos dos F-5 que partiram da base aérea de Santa Cruz para interceptar os objetos será entregue amanhã ao ministro da Aeronáutica. Depois serão encaminhados ao Comando Geral do Ar e ao Estado-Maior da Aeronáutica, como já foi feito em outros casos que acabaram arquivados. O ministro Otávio Moreira Lima garantiu que não havia aeronaves no ar quando as luzes foram captadas. Cuidado, alguém lá em cima está de olho em você. Para os pesquisadores soviéticos, a cada 15 minutos alguém da Terra faz contato com um extraterrestre. Mas como eles chegam até nós? Exatamente aqui começa o mais estudado, discutido e apaixonante mistério que o homem ainda não decifrou: os discos voadores. Tecnicamente, os discos são chamados de objetos voadores não identificados, os OVNIs, os UFOs, na sigla americana. Mas pouco importa o nome. Desde a antiguidade, o homem registra de alguma forma a presença de estranhos objetos. E cada registro novo que é feito em foto ou filme desperta mais ainda a polêmica em torno do que é ficção, do que é fenômeno natural ou do que é um fato real inexplicável. Aí começa a investigação. Não se pode dizer que são apenas lunáticos cientistas os que se dedicam a pesquisar os OVNIs. Ou você acredita que lugares como a NASA ou mesmo a Força Aérea Americana, que desenvolvem projetos secretos sobre discos voadores, sejam comandados por cientistas lunáticos? Bom, o sonho de todo ufologista é um contatinho imediato de 5º grau. Traduzindo, é dar um passeio de disco voador. Mas tem gente que se contenta com bem menos. Para os especialistas, os contatos com extraterrestres se dividem em graus de acordo com a intensidade desse contato. A simples aparição de um OVNI é um contato de 1º grau. Aqui no Brasil, já deu até acidente com o disco voador. No caso aqui no Brasil, em 57, em que um disco voador explodiu próximo a Ubatuba. Fragmentos desse objeto foram analisados dentro do próprio Ministério da Agricultura aqui, se confirmando que era constituído de magnésio sem qualquer nível de impureza. Magnésio tem na Terra. Em 57, ano da explosão do UFO e da captura dos fragmentos, nenhuma potência terrestre tinha capacidade de fabricar magnésio sem as tais impurezas, sem o tal teor de impureza. Fazia uns movimentos assim, horizontais e bem rápidos, e paravam no meio. Depois desciam geométricos, iam para trás da montanha. Vinha mesmo muito alto, passou aqui, aí a gente grita, olha só. A gente fala, ó bicho lá, ó bicho. Em forma de lua, de meia lua, fazendo barulho de avião e sumiu rapidamente na mesma hora. Pela forma se via claramente era um objeto extraterrestre. Para quem nunca viu as luzes nem fez um contato do 3º grau, sempre resta uma esperança. Da ficção para a realidade ou da realidade para a ficção. O cinema há muito tempo tem trazido à Terra os habitantes do espaço exterior. Para os ficcionistas, a viagem é livre. E esta viagem parece agora muito menos fictícia do que se imaginava. Outro objeto não identificado pode ter pousado esta tarde no México e dado a Tele a inspiração para mudar o time e melhorar sensivelmente o ritmo do jogo. O treino da seleção a 9 dias da abertura da Copa. Nós vamos ver já já. O presidente da Petrobras, Osiris Silva, se despediu dos empregados da Embraer, depois de 17 anos à frente da empresa. A cerimônia foi simples. No pátio da Embraer, quase 1000 funcionários ouviram emocionados o discurso de despedida do coronel Osiris Silva, um dos fundadores da empresa. Ele ganhou flores e uma placa de prata. E também se emocionou quando falou da saudade que já sentia da Embraer. A saudade da Embraer começou quando eu cheguei aqui, porque eu sabia que um dia teria que sair. E esse dia chegou. Mais do que com bastante emoção. Mas agora é bola pra frente, sou homem da Petrobras.
e vou lutar por ela como lutei pela Embraer. Osíris já começa a trabalhar amanhã na Petrobras e disse que, por enquanto, não pretende mudar nada. Quero evitar qualquer aspecto traumático da minha presença lá, trabalhar com a Petrobras, não contra ela, quer dizer, não quero mudar grandes coisas por hora. Você acha que vai ter dificuldade da Petrobras com essa decisão do governo de retirar parte do lucro da Petrobras para cobrir o déficit público? Não creio que tenha dificuldade. O que eu digo é que, felizmente, eu já tenho um bom problema para mexer. Já justifica o que eu vou receber como pagamento. O novo presidente da Embraer, Osírio da Silva, ex-diretor comercial da empresa, é apontado como um dos responsáveis pelo crescimento da Embraer. É uma das mais bem-sucedidas das 425 estatais do país. E agora a Embraer está muito próxima de conseguir a sua maior venda para o exterior. A empresa participa de uma concorrência para o fornecimento de 500 aviões Tucano, iguais a este aqui, para a Força Aérea dos Estados Unidos. E tudo indica que o Brasil vai ganhar esta concorrência. É que o Brasil está sozinho na concorrência, já que a Força Aérea dos Estados Unidos não aprovou o projeto da Fairchild, também americana. Além disso, o Tucano tem a vantagem de já estar sendo usado pela Força Aérea Inglesa. Outros aviões que conquistaram o mercado internacional são o Brasília e o AMX. Mas o campeão de vendas continua sendo o Bandeirante. 500 deles já foram vendidos para 30 países. Apesar do sucesso, a Embraer já tem um projeto para substituir... O presidente da Petrobras falou em São José dos Campos sobre os objetos voadores não identificados que viu esta semana. Bem-humorado, ele fez até uma brincadeira com o assunto. Não, o que dizem é que foi um salto muito grande entre a presidência da Embraer e a presidência da Petrobras. Eu cheguei muito alto, cheguei a ver disco voador. Não, mas na realidade o controle de Brasília me chamou, eu estava pilotando o Xingu para chegar aqui na Embraer e disse que estava tendo indicações positivas no radar de alvos que estariam sendo pilotados que não estavam registrados como voos regulares. E pediu que nós observássemos. E nós observamos, o máximo que vimos foram luzes desse tipo que nós estamos habituados a ver quando se voa normalmente. O controle de tráfego de Brasília reportou que havia variações de velocidade muito grandes e reportou como alvos positivos. A única diferença do que a gente vê normalmente quando voa e do que foi visto é exatamente a plotagem desses alvos no radar. E muita gente viu também, outras pessoas viram, mas eu não sei se são discos voadores, na realidade são pontos luminosos no espaço, uma cor alaranjada, tendendo para o vermelho e nada mais do que isso. Mas de qualquer maneira, eu diria que se não fossem realmente as indicações do radar, que realmente é uma coisa concreta que foi visto e registrado, inclusive está registrado em fitas pelo radar, não teria nem coragem de mencionar. O Ministério da Aeronáutica designou uma comissão especial para estudar o fenômeno da aparição, segunda-feira, de objetos voadores não identificados no estado de São Paulo. A tarefa ficou a cargo do Comando Aéreo de Defesa de Brasília, que terá 30 dias para apurar o caso. A Aeronáutica promete que logo que o trabalho de investigação seja concluído, irá divulgar os resultados. Um especialista em objetos voadores não identificados diz que eles não são novidade para a Força Aérea Brasileira. O presidente do Centro Nacional de Estudos Ufológicos, general Alfredo Shoa, há 6 anos, o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Délio Jardim de Matos, recebeu o relatório oficial com 100 fotografias de discos voadores nos céus do Pará. Como o senhor recebeu essa notícia de objetos voadores no espaço brasileiro? Com muita satisfação, verdadeira alegria, particularmente, quando soube que, pelas circunstâncias, essa presença deve ser muito valorizada e está sendo pelos órgãos do governo. São discos voadores? Tudo indica que seja. Não posso afirmar nada. Nessas coisas eu tenho um pensamento muito objetivo. Mas, se não forem discos voadores, são outras coisas voadoras do mesmo tipo, porque foram objetivamente percebidas pelo radar, e o radar só se impressiona com objetos metálicos, sólidos, ou quando são coisas de nuvem muito carregadas. O céu estava límpido, então deve ser coisa metálica ou coisa sólida, nos céus em profusão, inexplicavelmente. Logo, em princípio, se não são discos, são da mesma natureza, são objetos não identificados. No imposto de renda do próximo ano,